Paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus. Aqui eu estou esta noite com mais uma vez com a palavra do Senhor para os nossos corações aqui esta noite. E aqui eu meditando na palavra do Senhor que está aqui no livro, de Gênesis, que vai falar sobre a vida de um homem chamado José. Os irmãos todos conhecem a história de José, né? José é esse jovem que foi um jovem, irmão, escolhido por Deus, um jovem que o Senhor, ele escolheu e separou para fazer a tua obra. Uma palavra que eu meditando aqui nessa passagem, eu pude ver como que Deus, ele é maravilhoso na vida das pessoas, Então, aqui a história da vida de José. Os irmãos conhecem a história de José, sabe quem foi José, quem era José. José era um jovem que o seu pai chamava-se Jacó, E a palavra do Senhor nos diz que José, ele morava onde? Ele morava na terra de Canaã, e ele era filho de Jacó, E aqui a Bíblia vai nos dizer que ele tinha 12 irmãos com ele, E uma irmã chamada Diná. E aqui a palavra do Senhor nos diz, irmão, que um certo dia o jovem, ele teve um sonho. E a palavra do Senhor nos diz que ele teve um sonho. E o que ele fez? Ele foi contar o sonho que ele teve para os seus irmãos. Quando José, irmãos, contou o sonho dele para os seus irmãos já interpretou o sonho de José. Os seus irmãos entendeu o sonho de José. José, muitas das vezes, irmão, falou o sonho que ele teve para os seus irmãos, sem malícia, sem pensar, sem maldade nem nada, porque a palavra do Senhor nos diz que José era um jovem de 17 anos, Então José teve esse sonho e ele contou para os seus irmãos, Aqui a palavra vai nos dizer sobre o sonho que José, teve, que ele vai dizer para os seus irmãos que ele teve um sonho, e aqui a palavra do Senhor nos diz que ele sonhou, E aí ele ouviu, viu o sonho, teve esse sonho e ele contou o sonho para os seus irmãos. E aqui no versículo 7 vai dizer bem assim, que José disse para os seus irmãos: e eis que estava atando molhos no meio do campo, e eis como os molhos se levantavam e também ficavam em pé, e eis que os vossos molhos rodeava e se inclinava ao meu molho. Então, irmãos, aqui a palavra do Senhor está bem clara, que quando José, ele falou isto para os seus irmãos já entendeu o sonho de José e diz para ele: então, porventura, tu irá reinar sobre as nossas vidas? Porventura, então, nós vamos ter que se curvar diante de você. Você vai reinar sobre as nossas vidas. E aqui a palavra do Senhor nos diz que aí entrou no coração dos irmãos de José a raiva, a ira, irmãos, a inveja na vida deles, Porque a palavra do Senhor nos diz que Jacó amava muito a José. Jacó amava muito a José porque José era o filho da velhice de Jacó. Então José era o filho, assim, privilegiado, é um filho que o pai amava muito, porque José era um jovem obediente. Ele só tinha 17 anos, irmãos, mas ele era um jovem exemplo, era um jovem que não desobedecia ao teu pai. Então o seu pai amava muito a ele. E aí, devido a José ter contado o sonho para os seus irmãos ficou com mais raiva de José. Aí eles começaram a armar por cima de José, Eles começaram a armar por cima de José. E o que aconteceu? Por muito, o que eles fizeram com José? Eles jogaram José ali dentro de uma cisterna, Ali jogaram o José dentro daquela cisterna, porque qual que eles queriam? Eles não queriam matar José, Eles não queriam, só queriam dar um susto em José, Eles jogou José ali dentro para que José ficasse um homem frustrado. Mas a palavra do Senhor nos diz que o Senhor, irmão, estava com José naquele poço. Ali o Senhor estava guardando José, estava com ele, ajudando ele, a vencer. Por muito que ele estava no fundo do poço, mas o Senhor estava com José, porque José era um jovem fiel, um jovem sincero. Então, irmãos, a sinceridade manda muito em nossas vidas. É muito bom a gente ser fiel, a gente ser sincero diante do Senhor, porque o Senhor, Ele está conosco nos momentos difíceis das nossas vidas. O Senhor, Ele está conosco, nos guardando, nos livrando, nos momentos mais difíceis das nossas vidas, que muitas vezes nós achamos que o Senhor, não está conosco, e é o momento que Deus mais está conosco.
Então eu deixo essa palavra para a nossa meditação aqui essa noite. Ao você entrar neste canal, divulgue, dá seus likes, compartilhe esse canal, inscreva nesse canal, para que eu possamos prosseguir aqui falando a palavra do Senhor, amém? Que Deus abençoe todos vocês e fique com Deus na paz do Senhor Jesus, amém.